Vamos juntos? A gente já começa a edição de hoje contando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou agora há pouco a PEC da blindagem. O Igor Damasceno, ao vivo, é quem tem mais informações. Ótima tarde a você, Igor. Já era esperado que o Senado fosse na contramão da Câmara dos Deputados. Mas o que aconteceu no debate desta quarta-feira? Zero surpresa, né, Bruno? Boa tarde a você, boa tarde também a Márcia e a todos que nos acompanham ao vivo, em tempo real. Eu falo daqui do Túnel do Tempo, corredor conhecido por esse nome, que nos leva até a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E por falar na CCJ, a reunião terminou há poucos minutos com a derrubada da PEC da blindagem. Na verdade, os senadores, membros da CCJ, eles rejeitaram esse texto, a admissibilidade dele, o que enterrou essa discussão de vez aqui no Congresso Nacional. Foi uma votação unânime, todos os membros da CCJ presentes na comissão rejeitaram essa PEC. E o que acontece agora? Quais serão os próximos passos? Olha, pelo regimento interno daqui do Senado Federal, quando um projeto é rejeitado por unanimidade, não cabe nenhum tipo de recurso para levar a discussão até o plenário. Então, na prática, esse texto, essa discussão, ela já está totalmente enterrada e encerrada aqui no Congresso Nacional. Só que apesar dessa regra no regimento, há um acordo entre o presidente da CCJ, Otto Alencar, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que, mesmo com essa rejeição unânime, o texto seja discutido no plenário da Casa. A assessoria de Davi Alcolumbre não confirmou se de fato vamos ter essa discussão no plenário do Senado Federal. A decisão cabe ao próprio Davi Alcolumbre. Mas independentemente do que for discutido no plenário da Casa, já há uma decisão. A CCJ já definiu que esse texto deve ser engavetado de vez. Ele foi aprovado com ampla expressão, com uma votação bastante expressiva na Câmara dos Deputados na semana passada, em 2 turnos, 350 no primeiro, mais de 340 no segundo turno, mas desde então ele vem sofrendo pressões internas aqui no Congresso Nacional e pressão por parte dos cidadãos que não concordaram com esse texto, porque essa PEC, ela traz mais prerrogativas, mais proteção aos parlamentares. Então muitos acusam os parlamentares que aprovaram esse texto de legislar em causa própria. Entre os pontos mais polêmicos está, por exemplo, a definição de que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável e que mesmo assim, mesmo com essa prerrogativa, é necessário passar pela apreciação tanto da Câmara quanto do Senado, ou seja, protege demais esses parlamentares que eventualmente cometeram algum crime. Outro trecho também considerado bastante polêmico é a respeito do foro privilegiado, que se estenderia aos líderes, aos presidentes de partido, mesmo que eles não exerçam o mandato. É o caso, por exemplo, de Valdemar Costa Neto, que não tem mandato em exercício, mas é presidente do PL e poderia, então, ter o foro privilegiado. Então, tudo isso foi questionado ali na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Alessandro Vieira, ele disse que essa PEC fere a Constituição. Vamos ouvir. A PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. Trata-se do chamado desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar, mas sim atender aos anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou ao menos retardar investigações criminais que possam vir a prejudicá-los. Bom, então,
palavras duras, críticas duras do relator dessa PEC na CCJ minutos antes dela ser rejeitada por unanimidade na comissão. E sobre esse assunto eu trago até um bastidor para vocês, para a gente contribuir com a discussão em torno desses assuntos todos aqui no Congresso Nacional, porque eu conversei com alguns parlamentares se essa rejeição da PEC pode influenciar, por exemplo, no PL da anistia. É um tema que está sendo discutido ainda lá na Câmara dos Deputados. Eu conversei com parlamentares que acreditam que sim, que essa rejeição unânime pode então atrapalhar o PL da anistia. Inclusive, nesse momento, o relator desse projeto de lei, Paulinho da Força, está reunido com lideranças do Partido dos Trabalhadores para tentar trazer um texto mais consensual. E ali há uma diferença. A oposição quer uma anistia ampla, geral e restrita, e a base governista quer, na verdade, uma dosimetria, uma redução de penas e apenas para algumas pessoas envolvidas em ataques à democracia, tirando ali desse benefício o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo o que aconteceu aqui na Comissão de Constituição e Justiça pode ter efeito em relação ao PL da anistia, que deve ser votado na semana que vem. A gente segue, então, acompanhando todos os desdobramentos sobre a PEC da blindagem e também sobre o PL da anistia ou dosimetria, né? Também tem essa diferença de nomes. A qualquer momento a gente pode voltar com novidades. Bruno, volto contigo aí. Igor Damasceno, ao vivo do Senado Federal, após essa repercussão, a blindagem, Igor, que inclusive não somente alcançaria Valdemar da Costa Neto, como também Antônio Rueda, que está no centro aí de um escândalo sobre esses aviões, do crime organizado, enfim, toda essa situação que ainda não é um inquérito da Polícia Federal, mas que acaba citando diretamente Antônio Rueda. Então tem várias complicações e outros líderes de legendas. Muito obrigado pelas informações. Vamos iniciar então a nossa rodada de análise desta quarta-feira. João Belucci chega mais ao vivo aqui, 2 horas e 12 minutos em tempo real. João, a gente vê que lá no Congresso Nacional é separado em 2 alas. Na Câmara dos Deputados, exemplo, em São Paulo tem quase 70 deputados. No Senado é um número muito menor. Então lá, quando no Salão Verde, na Câmara, se tem uma votação, essa responsabilidade fica individual, ela acaba sendo individual, né? O eleitor esquece quem foi que votou. No Senado, esse número é muito menor. Ele leva o nome, né? Ou seja, é fácil você identificar. Então, o Senado não quis sofrer a mesma vergonha da Câmara dos Deputados e acabou enterrando esta matéria, né? Pois é, boa tarde, Bruno, boa tarde, Márcia, toda a audiência. Realmente me parece que a pressão popular, ou mesmo a pressão da mídia também, acabou levando o Senado a esse caminho. Vamos lembrar, não é, Bruno, que previamente, pelo menos foi o que a oposição falou, o que é a chamada direita, o bolsonarismo, como prefiram, mencionou que haveria um prévio acordo para que se pautasse a anistia, mas previamente se faria essa história da PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, cada um defende um lado nesses termos. E os deputados fizeram isso, né? Franquearam, inclusive, a sua própria credibilidade expondo esse tema, que, em verdade, dizia o que já está na Constituição, acrescentando mais ainda prerrogativas aos deputados. Tudo isso em resposta ao que eles dizem ser uma supressão de poderes com o Supremo Tribunal Federal passando por cima deles. E realmente não se digeriu bem, seja na oposição, seja na situação, e a pressão da mídia e da população foi bastante grande. E como você colocou acertadamente, não é, Bruno? O Senado são muito menos senadores, então a pessoa consegue lembrar, eu votei nesse, votei naquele, ao passo que na Câmara não. Vamos lembrar que o Senado também, ele vira e mexe, faz o seu expediente de votação secreta, o que é péssimo, inclusive para a escolha do próprio presidente do Senado Federal. Eles têm usado esse expediente do voto secreto, que é muito ruim. Agora fica quem faltou com a verdade aí, não é, Márcia? Porque a oposição falou, a gente vai fazer primeiro a PEC da chamada prerrogativas ou blindagem, enfim, e depois a anistia. Aí fez a anistia, mudou o nome para dosimetria. Agora a da blindagem é enterrada no Senado. Alguém não está contando toda a história aí, Márcia.
Pois é, e esses bastidores é que a gente tem que ver, né? Até porque tem muita influência, né? Tem muita gente que realmente estava interessada em passar essa PEC da blindagem para, é claro, cometer os crimes que já estão sendo investigados não serem punidos, né? E eu também quero te fazer uma pergunta, João Belutti, que depois de toda a repercussão das falas de Lula e Trump ontem na ONU, isso também pode, para a semana que vem, ter um peso grande nesse relatório que vai ser colocado sobre o PL da anistia? Eu acredito que sim, viu, Márcia? Os próprios, os novos 3 articuladores do tema, Michel Temer, Paulinho, da Força e Aécio Neves até mencionaram que a questão de ontem já muda o cenário e a gente tá vendo cada fato, ele muda todo o jogo. Teve ontem o Trump falando, eu quero me encontrar com o Lula, marcamos semana que vem. Aí a assessoria em termos internacionais do Lula, o ministro já diz, o Lula está muito ocupado, vai ser uma ligação. Então não há uma clareza e a gente não sabe o que vai sair desse ambiente. Mas o que me parece é que uma eventual reunião ou mesmo ligação, a tendência é que o Trump reforce os termos do que ele já vem fazendo, seja nas cartas, em manifestações em redes sociais, que ele acaba não dissociando a parte política que ele menciona, que há uma questão judicial, ele menciona questão corrupção judicial, é o termo que ele usou no discurso dele na ONU, da questão das tarifas. No Brasil, ele acabou sendo o único país que ele misturou o tema. Então, certamente, se houver essa ligação, a gente ainda não sabe se ela vai ser também, ou pelo menos parte dela, mostrada ao público. Às vezes, eles fazem uma ligação inicial e depois mostram parte mais combinadinha, assim, para sair na imprensa. A gente ainda não tem essa leitura, mas certamente vai haver impacto, sim, na questão da anistia, agora dosimetria que eles estão dizendo.